Agora a gente vai falar que Foz começou a oferecer essa semana um dos métodos contraceptivos mais modernos e eficazes da atualidade pelo SUS, hein? Um implante subdérmico Implanon. Para falar mais sobre essa novidade, quem pode estar com a gente aqui, quem está com a gente aqui para falar, quem pode acessar, como é que funciona, falar de planejamento familiar na rede pública, a gente convidou a médica, coordenadora da linha de cuidado materno do programa da Mulher e Planejamento Familiar, Geisa Reis Santana. Falei certo, Gê? Isso mesmo, Geisa Lemos Reis Santana. Ah, Reis Santana. Bom dia, Gê. Tudo bem, Geisa? Bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer a vocês pelo convite, por estarmos aqui. É um assunto muito importante, então estou muito feliz de poder estar. E dar também um bom dia para todos aqueles que estão nos ouvindo. Que legal. Me diga uma coisa, o que é esse implante subdérmico e como é que ele funciona no organismo da mulher? Muito bem. O implante subdérmico, que a gente usa esse nome genérico, né? Mas ele é conhecido como o Implanon. É uma única... Fala mais pertinho do microfone. Desculpa. O Implanon, ele é um método de longa duração, né? Então, a gente tem vários tipos de métodos anticoncepcionais. Alguns são métodos hormonais e outros não são hormonais, né? E o Implanon, ele é um método hormonal, então ele inibe a ovulação, que é aquilo que faz com que o ovócito saia lá do nosso útero, né? E aí ele vai caminhar, encontrar o espermatozoide e ter a fecundação. Então, ele evita essa etapa como os outros métodos hormonais. Mas uma coisa muito inovadora, que é muito interessante sobre ele, é que ele é um método de longa duração. Então, diferente, por exemplo, de uma pílula, né? Que você precisa tomar diariamente, lembrar, né, do mesmo horário. Ele é um método que você insere e não precisa, por 3 anos, se preocupar em relação à sua eficácia, né? Então, ele é seguro, é eficaz e é um método que tem uma boa aceitação entre as pacientes. O pessoal, isso que tu falou da aceitação, eu gostaria de saber, porque a gente considera, se tu for imaginar, uma bomba hormonal implantada na gente, né? Não tem risco nenhum para a mulher? Eu digo que nada na vida existe, não tem risco, né? Tudo é arriscado, tudo tem algum tipo de risco, né? Por isso que sempre que a gente vai pensar em um método anticoncepcional, a gente precisa pensar em conjunto, né? Com uma equipe. Então, por mais que a gente tenha sempre aquele grupo de amigas, né? Que chega e fala assim, eu uso esse método, usa também, né? Cada paciente tem um organismo e tem uma reação. Então, tudo isso precisa ser indicado, né? Então, por exemplo, tem gente que às vezes tem muita dor de cabeça, tem gente que fuma, né? Então, essas condições que são cotidianas, elas também influenciam em qual método a gente deveria usar. Ou tem outras doenças crônicas, né? Diabetes, hipertensão. Então, todos esses métodos precisam ser pensados em conjunto com uma equipe. Aliás, fumar e anticoncepcional é uma coisa que não combina muito, né, Geisa? Tem que ficar de olho, né? Por isso que você pode ir no grupo de tabagismo da unidade de saúde procurar para poder também tratar isso, né? Esse método tem algum tipo de organismo para quem ele não seja recomendado? Ele é para todo mundo ou tem gente que não pode usar esse? Em geral, principalmente as pacientes que têm algum tipo de câncer que está relacionado a questões hormonais, né? Então câncer de mama, principalmente, elas não têm essa indicação de fazerem uso de métodos hormonais. Então, não só o Implanon, né? Outros métodos também. Então, por isso que precisa ser avaliado. Mas, em geral, os critérios de elegibilidade, que são as informações que a Organização Mundial da Saúde estabeleceu, né, para a gente indicar um anticoncepcional, em geral, o Implanon, ele é muito acessível, assim, a grande parte das mulheres em idade fértil tem indicação de utilizar. Agora, uma das barreiras aí para o uso dessa técnica era justamente a questão do preço, né? Que é um preço bastante alto. Até a prefeitura divulgou ali que no mercado ele chega a custar ali em torno de R$4.000. Agora está disponível pelo SUS. Essa é a grande novidade, digamos assim, nesse campo? Exatamente. Anteriormente, a implementação pelo SUS, né, até alguns planos de saúde, por exemplo, não tinham essa cobertura, né, do Implanon. Então,
a maior parte, logo que ele foi lançado, a maior parte das mulheres que tinha fazia uso dele particular, né? Tinha que pagar para ter, nem o plano de saúde tinha essa cobertura. Então, o fato do SUS ter incorporado esse método é uma grande vitória, né? Porque ele é um passo muito positivo em relação à garantia do direito sexual e reprodutivo, que faz parte do direito à saúde, né? E como é que funciona o processo para colocar esse implante, Geisa? Muito bem. Como eu falei, primeiramente é necessário que você busque uma unidade de saúde, né, para você ser avaliado por essa equipe. Uma coisa muito interessante dessa política do Implanon, né, é porque ele compõe a Política Nacional de Saúde Integral à Mulher. Então, não é só o Implanon, né? Existem muitos outros métodos e você precisa avaliar se ele se ele é eficaz para você, se você deseja fazer uso de um método que tem pelo menos 3 anos de proteção, né? Então a gente vai fazer essa avaliação na unidade de saúde com o médico ou o enfermeiro da unidade. Depois de passar por essa consulta, esses profissionais vão fazer uma estratificação, ou seja, uma classificação para indicar para nós quem tem mais prioridade de fazer uso, né? Porque realmente é uma política muito importante que está sendo inserida, mas existe uma limitação, que é o número de implanons que nós estamos recebendo do Ministério da Saúde, né? Então, o Ministério da Saúde fez a compra de 1.800.000 dispositivos para serem inseridos em todo o país. E Foz do Iguaçu foi contemplado com 1.001 dispositivos. 1.001. Então, nós temos esses dispositivos e precisamos também entender quem tem mais prioridade para fazer a inserção, né? Então, por isso, vai ter uma estratificação que é feita lá na unidade de saúde. E como é que é feita a inserção? É um corte na pele? É seringa? Como é que funciona? Você já tirou sangue alguma vez? Já. Né? Quando a gente vai tirar sangue, geralmente tem escalpo, né? Um scalp, exatamente, que você injeta uma agulha e aí você aperta e tira a agulha e fica ali o acesso, né, para você tomar um soro, por exemplo. Exatamente. É o mesmo mecanismo, né? Então é uma agulha, só que ela é um pouquinho maior do que a agulha de tirar o sangue, mas é um dispositivo dessa mesma maneira. É feito com anestésico. Então eu fiz semana passada. Não, desculpa, foi essa semana, né? Agora eu já estou até perdida. Aconteceram tantas coisas, foi essa semana que eu já estou até desorientada. Mas na terça-feira, né, a gente fez a inserção, eu aprendi, então eu fui a primeira profissional da atenção primária a aprender a colocar o Implanon. E aí as pacientes falavam que queimava mais por causa do anestésico do que a dor, né, de fazer a inserção da agulha e tal. Mas é um procedimento muito tranquilo, muito rápido e bem tranquilo de ser realizado. E você disse aí que é um método que dura até 3 anos, né? Em torno aí de 36 meses, ou seja, é um período bastante longo. Existe uma preocupação com relação ao que pode acontecer até depois da remoção. As mulheres podem ficar preocupadas quanto a isso. Mas os estudos mostram que, uma vez removido ali o implante, a fertilidade ela volta rapidamente? Isso, ela retorna e a bula hoje do Implanon fala 3 anos, porque os estudos, quando ele foi lançado, não tinham pesquisas com mais tempo do que 3 anos, e aí logo eles lançaram no mercado, né? Mas algumas organizações internacionais, a FDA e tudo mais, eles têm visto que o implante garante uma segurança de 5 anos. Então, também, algumas pacientes estão ficando preocupadas porque colocaram já o Implanon e aí agora, como vai ter pelo SUS, está todo mundo, não, eu preciso trocar, quero colocar de novo. Então, essas pacientes podem ficar tranquilas e podem ficar com ele por 5 anos, porque a gente já tem bastante estudo que está fazendo essa movimentação para que seja um dispositivo de 5 anos, né?
Outra coisa que é importante, né, que aí é toda uma mobilização, o pessoal está tentando mudar a bula, né? Então, até isso acontecer aqui no Brasil vai levar um tempo, mas as pacientes podem ficar tranquilas em relação a esse tempo. Eu até perguntei porque, assim, 3 anos é um tempo longo, né? E às vezes a pessoa muda de ideia nesse meio do caminho e pensa, não, agora chegou o momento de eu começar, né, a pensar no planejamento de ter filhos. Passado o período, feita a remoção do implante, a fertilidade volta, isso é estudado já também? Isso mesmo. Quando todo método hormonal, principalmente até métodos orais, né, de anticoncepção, às vezes a gente tem uns 6 meses ainda de que o corpo vai se adaptar a esse retorno. Mas, em geral, o Mirena, o Carlena e também o Implanon tem um tempo ainda menor. Geisa, quanto tempo depois de implantado ele começa a fazer efeito? A gente explica para a paciente aguardar pelo menos 7 dias, né? Então, ele já começa a fazer efeito, mas para o corpo entender e tal, é interessante fazer uma prevenção por 7 dias depois que insere o dispositivo. Agora, vou fazer uma pergunta bem de curiosa mesmo e medrosa. Não tem o risco dele se perder? Para tirar, como é que vocês encontram ele? Ele fica ali mesmo, não sai do lugar? Ele fica ali. Eu até recebi uma notícia, assim, eu acho que é fake news, assim, de um dispositivo que foi pro coração. Essas coisas eu acho que não acontece. Malucas que tem. Exatamente, não faz nem um pouco sentido chegar no coração, porque ele é um implante subdérmico. Sim. Então ele fica ali na camada entre a gente sente pele. ele. Exatamente. Você toca, a paciente percebe que ele está ali e ela consegue identificar o local, né? Então ele não se desloca assim e também não é inserido na corrente sanguínea nem nada disso, né? E me diz uma coisa, fora esse daí, que outros métodos vocês têm para o planejamento familiar da mulher, no caso, nas unidades básicas? Tem pílula, camisinha, tem injeção também? Exatamente. Aqui a gente tem muitos métodos e isso é muito importante da gente frisar, né? Nós temos métodos de barreira, né? Então, preservativo feminino e preservativo masculino. Nós temos os métodos hormonais orais, então nós temos pílulas, né? Combinadas e só de um hormônio, tem uma diferença em relação a isso. Temos métodos de longa duração, que é o DIU de cobre também, que está sendo inseridos, né, estão sendo inseridos nas unidades de saúde também. E aí temos agora o Implanon como um método de longa duração também. E temos os métodos injetáveis, que aí tem a injeção que é mensal e a injeção trimestral. Pois essa eu ainda não usei. E aí temos também os métodos definitivos, né? Que são a vasectomia e a laqueadura. Tá, e agora vamos puxar para o lado dos meninos, porque todo mundo pensa, quando fala em planejamento familiar, é só a mulher. Todo mundo olha para a mulher, né, Guilherme? Até eu ia fazer essa pergunta, né, aproveitando a deixa, porque assim, né... o que os homens, né, podem e devem fazer com relação a planejamento, os métodos disponíveis para os homens também? Essa pergunta é muito interessante, né? Porque quando a gente vai falar de direito sexual e reprodutivo, ele envolve ambos, né? E, inclusive, o planejamento de quando se deseja ter filhos, né? Eu acho que esse é um direito que todos devem ter de escolher o melhor momento, né, para isso. Na semana que vem, né, nós vamos ter, na verdade, a gente vai ter no dia 1º de fevereiro, e aquela semana ali de fevereiro, primeira semana de fevereiro, a semana, por lei, Semana de Prevenção de Gravidez na Adolescência, né? E quando a gente às vezes vai falar de gravidez na adolescência, a gente acha que isso é só da menina, né? Mas é muito importante a gente pensar que precisamos de ambos, né? Para poder gerar filhos. Então,
essa educação sexual, que muitas vezes a gente tem um tabu de conversar, é muito importante. E eu acho que a gente precisa falar um pouco mais sobre isso com os nossos cônjuges, né? Então, o parceiro e a parceira precisam conversar sobre isso, sobre qual é o método que mais se adapta a eles, à realidade deles. Conversar, primeiramente. Eu acho que a conversa é o primeiro caminho, né? Na unidade de saúde, quando eu não estava na organização das coisas, mas estava ali atendendo. Eu fui médica na KLP por 4 anos. Eu percebia muito isso, assim, que essas orientações eu só conseguia dar para as mulheres. Muitos homens não procuravam, né, essas orientações sobre qual método utilizar, como fazer esse planejamento, e eu percebia que os casais não conversavam sobre isso. Então, se uma coisa precisa ficar gravada, é que o parceiro precisa conversar com a sua parceira sobre isso, né? Qual é o método que talvez se adeque mais a nós e em que momento nós queremos ter filhos, né? E aí, acho que esse é o primeiro passo. Em relação ao homem, né, principalmente métodos de barreira, e os métodos definitivos, né? A gente tem esse estigma muito grande sobre a fertilidade, né? Ou a própria performance sexual do homem em relação à vasectomia, né? Então, ela não interfere na sua disposição, masculinidade, efetividade, né? Não altera nada disso. Então, esses são tabus que a gente precisa conversar, né? E é um procedimento muito tranquilo de ser realizado, é ambulatorial, no mesmo dia você já está recuperada, assim, né? Então, eu acho que é importante a gente falar também sobre isso. Para tirar de vez as dúvidas, então, eu tenho certeza que os meninos não teriam coragem de perguntar, mas eu quero saber, quanto tempo depois da cirurgia o homem pode voltar a praticar sexo normalmente? Como é que funciona essa recuperação dele? Geralmente, 30 dias depois da cirurgia, é realizado um espermograma para a gente identificar se a cirurgia foi efetiva ou não, né? Então, para identificar se está tudo certo. Então, geralmente, naquele mês, a gente orienta o uso de preservativo, né? Mas, assim, voltar a praticar pode o quê? 1 semana, quem sabe? Se eu falar, eu acho que eu vou inventar, então é melhor eu passar essa... Depende de cada organismo também. A pessoa conhece o próprio corpo, vai sentir, né? Assim, basicamente, por ser um procedimento ambulatorial, eu entendo que não teria um problema, mas eu acho que talvez 1 semana seja bem saudável. Segura a onda ali exatamente, um tempinho. Relaxa, Ai. Então, pessoal que estiver interessado, vai no posto de saúde, procura ginecologista, faz os exames certinho, acompanhamento com toda a equipe para definir como é que vai ser o melhor meio, o melhor método, é isso? Cris, o melhor de tudo, não tem que ser ginecologista. Não precisa? Exatamente, é o médico de saúde da família que está ali no posto de saúde. Então, quem faz esse encaminhamento é o médico da unidade de saúde da atenção primária, né? O ginecologista, ele é um médico da atenção secundária. Então, para você ser atendido por esse profissional, você precisa ter um encaminhamento. É mais demorado, Exatamente. Então, a ideia é que aquela pessoa, aquele profissional, né, que mais conhece o paciente, conhece o território, conhece quem são as pessoas mais vulneráveis, as pessoas em situação de violência, situações, enfim, econômicas e tudo mais. O povo ali do bairro, né? Exatamente. Ele vai conhecer quem são essas pessoas que teriam mais indicação, tá mais próximo das pessoas, né, conhece a realidade e aí pode fazer esse encaminhamento. Pronto, aí eu não tenho desculpa, né, Guilherme? Cada unidade está organizando o seu fluxo, né? Então, algumas unidades estão fazendo isso por demanda espontânea, outros estão fazendo por agendamento, né? Então, passa na sua unidade de saúde para se informar como é que a equipe está fazendo essa organização desse atendimento. Beleza.